Olá, sejam bem-vindos novamente e hoje vou trazer para vocês 5 motivos pelos quais você deve ler As Crônicas de Amor e Ódio. Então, As Crônicas de Amor e Ódio é composta de 4 livros, uma trilogia mais um conto. Aqui no Brasil, tudo foi lançado pela editora Darkside e a autora é a Mary E. Pearson. Então, a história começa pelo livro Kiss of Deception, que conta a história da Lia, que é uma princesa que estava prometida para um príncipe de um reino vizinho, para poder selar a paz entre os reinos. Ela resolve fugir do casamento arranjado porque ela não queria ser mais um peão de seu pai e vai se abrigar em uma cidade vizinha junto de Pauline, que é a sua melhor amiga. Só que o príncipe resolve ir atrás dela e ao mesmo tempo um reino inimigo manda um assassino também para ir atrás dela. O legal do livro é que nós não sabemos quem é o príncipe e quem é o assassino até mais da metade. E é muito interessante você tentar descobrir quem é quem. E tem toda uma história de conflito entre reinos e um pouco de romance e tudo mais. O segundo volume é Heart of Betrayal, que continua a história da Lia e apresenta os mesmos personagens do livro anterior. Mas eu não vou falar a sinopse para vocês, porque eu não quero estragar a surpresa de quem ainda não leu The Kiss of Deception. E então nós temos o terceiro volume, The Beauty of Darkness, que vem para encerrar a trilogia pra gente. E além desses 3 livros, a gente tem aqui também As Crônicas de Morrigan, que conta a história da Morrigan, que é a menina que deu origem ao país da Lia. Durante todos esses livros, a gente tem menções à história de Morrigan, então foi muito interessante que a Darkside publicou em formato de livro também esse conto das Crônicas de Morrigan. Eu vou trazer para vocês a resenha de todos esses livros, porque já me pediram, falaram que queriam saber mais sobre os livros da Darkside, que eu tenho vários. Mas no momento eu vou falar 5 motivos pelos quais você deve ler essa série. O primeiro motivo é que nós temos uma protagonista forte e bem construída. A Lia no primeiro livro tem apenas 17 anos de idade, mas em alguns momentos eu esqueci a pouca idade dela porque ela é muito madura e forte. Mas não é aquela coisa de madura e forte que foge ao bom senso, que fica fora de personagem. Não fica. A gente sabe que ela é uma princesa, que ela foi criada com uma educação e com responsabilidade. E a personalidade dela complementa tudo isso, porque ela é uma menina forte, inteligente, decidida. Ela também tem um forte senso de justiça e não tem síndrome de realeza, assim. Ela não se importa em ajudar as pessoas ao seu redor. E a Lia, ela não é nenhuma donzela em perigo. Vários momentos do livro ela passa por situações de aperto. Em algumas ela consegue se virar sozinha, em outras, por mais que ela tenha a ajuda de alguém, não é algo que ela ficou esperando. Ela tentava se virar, aparecia ajuda, maravilhoso, mas ela não é essa donzela em perigo tradicional de que não consegue fazer nada, não luta e o príncipe vem salvar ela. E ao mesmo tempo ela também não é aquela super assassina forte. Ela é forte, ela tem habilidades, mas ela não é nenhuma especialista em artes marciais ou nada do tipo. Mesmo tendo romance nesse livro, acaba que não vira o foco. A Lia tem muito mais acontecendo na vida dela e no mundo dela, e como uma protagonista, ela guiou muito bem a história. Então, se você gosta de protagonistas inteligentes e fortes, é um dos motivos pelos quais você deve ler essa série. O segundo motivo é que tem um romance maravilhoso que não tira o foco da história. Como eu disse no tópico anterior, tem romance sim, mas o romance não vira o foco da história. Não é uma história de romance, é uma fantasia que tem romance e tem conflitos políticos também. Eu não posso entrar em muitos detalhes sobre o romance para não estragar a surpresa de quem ainda vai ler esses livros. Mas o romance é muito bem construído e mesmo tendo conflitos, porque sempre tem conflitos em romance, dessa vez não tinha aquele tipo de conflito que era fácil de resolver em diálogo. E aí as duas partes não conversavam, brigavam, e era isso que causava a separação deles. Porque isso é uma das coisas que eu não gosto muito, que nem sempre é bem construído. Nesse livro, as pessoas do relacionamento sabem ter um diálogo, elas também sabem entender o lado do outro, entender as situações, as circunstâncias que podem não ser favoráveis. E quando tem um problema, é realmente por algo que é muito difícil os dois mudarem e que tem muito a ver com os seus valores. Então é um romance que realmente foi bem construído, é um romance que complementa a história muito bem também e não irrita nem um pouco. Eu fiquei muito feliz de ver um tipo de romance assim que foge de alguns dos clichês que por vezes ficam mal construídos.
O terceiro motivo é que tem personagens secundários muito cativantes. Logo no primeiro livro, a gente conhece a Pauline, que é a melhor amiga da Lia. A amizade das duas é algo muito belo, muito incrível, muito real e bem construído. E não só a Pauline, a gente tem a Baird, que é a dona da estalagem, a gente tem a Gwyneth também, que é uma outra garçonete. Nós temos mais pra frente também algumas pessoas que são amigas do príncipe, eu já posso mencionar isso, que são maravilhosas, e por aí vai, assim, todo canto, todo lugar, toda cultura tem personagens secundários que são cativantes, e cada um deles tem sua própria história de fundo, que por mais que a história gire em torno da Lia, ela não rouba os holofotes, dá pra gente saber das histórias dos outros. Então eu ficava curiosa para realmente saber o que ia acontecer com esses personagens secundários, me importei com eles. Temos o quarto item, que é um universo bem construído. Aqui nós temos um mapa que mostra todo o universo, toda a região de onde a história se passa. E a gente pode ver que tem várias cidades, tem várias topografias diferentes, e todos esses lugares têm sua própria cultura, religião, idioma, questões políticas entre um e os outros, história, tradições. E eu gosto de histórias com universos bem construídos assim, porque ajuda muito na nossa imersão. E por fim nós temos o quinto tópico, que é ter uma trama bem desenvolvida. O que mais me chamou atenção sobre esse livro foi o fato da gente não saber qual é o assassino e qual é o príncipe. Pra mim, isso é o que me vendeu a história. E no primeiro livro, por mais que tenha toda a questão política por trás, a fuga da Lia, pra mim, parte da história foi tentar descobrir quem era quem, porque a gente tinha pontos de vista da Lia, ponto de vista do assassino e do príncipe, e dos seus pensamentos, das suas intenções. Então a gente ficava na tensão, querendo saber se o príncipe ia encontrar a Lia, se o assassino ia encontrar, o que ia acontecer, e se acontecesse qualquer uma dessas coisas, como ela ia agir, se ela ia voltar pra casa, se não ia voltar pra casa, se ia ter guerra, se não ia ter guerra. Então, tudo isso foi muito bem tratado no livro, foi desenvolvido de uma maneira que não pareceu nem corrida demais e nem arrastada demais. Eu senti que o tempo foi muito bem escolhido pela autora. Desde o início do livro, eu já estava muito envolvida na história e lendo muito rápido. Mas quando eu cheguei na metade, eu comecei a ler de uma maneira que eu nem sabia que tinha como eu ler mais rápido um livro. É fantástico, muito gostoso. Então esses são 5 motivos pelos quais eu recomendo As Crônicas de Amor e Ódio pra vocês. Espero que vocês gostem também, essa série é muito maravilhosa. Recomendo pra todos. Fiquem de olho que logo eu trago resenha desses livros pra vocês. E espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, inscreva-se no canal, me acompanhem no Instagram e até a próxima. Tchau!